Opa, tudo de buenas, meu povo, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, vamos começar então fazendo o vídeo hoje, fazendo um vídeo sobre falando a atualização do Dandy Wars, que lançou, né? E agora que é chegada com as máquinas duplas e também com as cartas, não é mesmo? O vídeo hoje eu vou fazer solo, tá? Porque, bom, eu tô gravando agora finalzinho de domingo, tá meio tarde, na verdade, até não vou falar muito alto. Então vamos começar esse debate, assim, meio que essa análise de atualização. Achei muito top. A última live que tivemos hoje, que eu tô gravando no domingo, nós tivemos live sexta dessa atualização. Muito legal a atualização das máquinas novas. Tornou um jogo bem mais dinâmico, tá? E também, sem falar que, pelo menos que a experiência que eu tive jogando, jogou mais 2 horas assim, Dandy Wars ali, aí já consigo ver que ficou bem mais rápido, bem mais fácil pra fazer agora as missões, não as missões, fazer as máquinas. Tornou um jogo mais interessante, bem mais dinâmico. E personagem, como a gente vê, que é uma diferença enorme, né? Pro começo do jogo pra agora. É claro, quem chegou agora no jogo não tem diferença, mas pra quem começou no início, sabe que o jogo era bem mais parado comparado com o que tá agora. Ao ponto da última live nós ter chegado, acho em menos de 10, não, em 20 minutos já tava no andar 15, no andar 16, um bagulho absurdo, tá ligado? O criava um tempão, uma live toda pra chegar no andar 12, agora foi muito mais rápido. Resumindo, essa atualização das máquinas ficou muito legal. Ela só acho que ela acabou facilitando demais, mas eu não sei muito qual a intenção dos devs com essa ideia de trazer essas máquinas dupla agora, né? Talvez seja pra inserir melhor a questão da gameplay em equipe, né? Porque querendo ou não, por mais que tenha mecânica de equipe extrair e de outros fazerem as máquinas ou pegar itens até mesmo, que tem pessoal que se une pra fazer isso, eu acho que essa questão das máquinas duplas justamente pra incentivar mais o pessoal a andar junto e fazer coisas em equipe. Até porque é uma maneira melhor de interagir, né? Assim com mais gente. Porque às vezes tinha máquina faltando e tinha muita gente viva e não tinha muito o que o pessoal fazer, né? Porque às vezes tinha 4 pessoas vivas e tinha uma máquina faltando. Daí foi uma pessoa fazendo e outras 3 moscando ali que os bichos se pegam. Então eu acho que é uma mecânica bem interessante, uma mecânica nova muito legal até. Só que vamos ver como isso vai desenvolver com o tempo. Como eu falei, eu acho que o jogo tá ficando muito fácil. Acho que essa mecânica das máquinas duplas deixou o jogo muito mais fácil para passar os andares. Que é a pergunta que fica se era intenção ou não, né? Porque depende muito, porque deixa o jogo mais fácil, vai também mais dinâmico, que torna mais interessante. Porque algumas vezes o jogo não ficava difícil, só ficava cansativo mesmo de ficar muito tempo no mesmo nível, porque uma máquina leva muito tempo. O Cabrito, eu não tenho certeza oficial, tá? A live que eu fiz com o Cabrito, ele tem a teoria que essas máquinas duplas requerem mais tempo para serem feitas sozinho. Tipo, as pessoas demoram mais para ser enchidas. Só que, claro, se fizer em duplo vai ser mais rápido, consequentemente. Isso aí já não tenho certeza, mas eu acho muito interessante. Sem falar também que algo que é muito legal agora, a parte das máquinas duplas, é que eles também quiseram não só fazer as máquinas, mas também com mesclar as randomizações das máquinas, tá ligado? Tipo, a versão de correr, a versão em ciclo. Então eu acho que é uma ideia muito legal, muito interessante mesmo. Só que temos que vai se desenvolver mais pra frente, né? Como eu falei, se não existir novas mecânicas pra talvez dificultar mais a questão das máquinas, ou ter mais máquinas, que pelo que a experiência que tivemos na última live jogando Dandy Wars, diminuiu o volume necessário de fazer máquinas. Tipo, antes quando precisava de 5, 6 máquinas para ser feito no andar, agora falta tipo 4, no máximo 5 no andar, sei lá, no andar 12, tá? Então eu achei um bagulho ridiculamente mais fácil. Mas porém que é aquilo também, né? Ao mesmo tempo que ficou mais fácil para passar os andares, ficou mais difícil, foi mesmo que fica mais difícil, porque fica mais rápido passar os andares inicial e tu por mais difícil. Acho que foi a primeira vez, sexta-feira passada, que eu e o Cabrito chegamos num andar tão avançado de ver tipo uns 4, não é Toon, é Twists, os bichos querem nos matar, né? Uns 4 Twists atrás de nós. Foi muito legal e acho que acaba até tornando o jogo melhor, porque é mais interessante facilitar mais o início e trazer mais coisa pro final, porque eu acho que isso era um ponto bem interessante, que, por exemplo, claro, o pessoal que sabe jogar mais, tem mais experiência, é interessante sim, tipo, ter um jogo já difícil no começo e poder continuar ali até chegar numa parte mais no andar mais fundo, tá ligado? Mas pro pessoal que não joga tanto que nem eu, o Cabrito, com exceção do Cabrito joga um pouco mais que eu, fica muito difícil chegar a certos andares, tem andares ali, muito difícil, tipo, eu acho que depois do andar 12 ou 15, vem andares que só chegam depois desses, então, tipo, tem andares muito mais raros, assim, para o pessoal poder chegar. Então é muito interessante eles facilitarem por justamente se tornar mais acessível esses andares raros, até mesmo porque, querendo ou não, claro, Dandy Wars é sim para todos, mas o foco principal da Dandy Wars, querendo ou não, é um público mais jovem. Então eu quero dizer que isso é um público que não quer um bagulho ultra hard, até porque o Dandy Wars é um jogo assim de formar, é um jogo survival assim, barra terror, não é um jogo Dark Souls, então não tem necessidade de ser um bagulho tão absurdo, difícil, né?
Mas é muito legal ver essa mecânica nova das máquinas e eu espero a gente ver mais atualizações como essa, né? Também tem a mecânica das cartas, né? Não dá pra deixar de mencionar, até porque o foco principal do vídeo também, além das máquinas, é falar das cartas que ele chegou. O Cabrito, eu e o Cabrito não chegamos a vivenciar, ver ali o bagulho das cartas, mas pelo que o Cabrito me falou, essa mecânica das cartas é parecido com a do relógio. Que, bom, a gente não chegou a ver, eu não sei dizer se já tá inserido no jogo, mas se já tiver, eu acho que vai ser uma coisa muito legal. Eu acho, não vou trazer ele de hoje, semana que vem, essa semana, mas eu tô animado para ver o que essa mecânica das cartas nas próximas lives vão trazer pro jogo, né? Porque, querendo ou não, agora falando uma coisa que falta no jogo é a questão da randomização dos inimigos, né? Porque tem, claro, inimigos ali com individualidades únicas, tipo o fantasma que entra nas máquinas, o bicho que faz a mão, e isso é um detalhe interessante. Como o jogo ficou mais fácil com as máquinas duplas, para justamente ficar mais dinâmico, para poder passar os níveis mais rápido, cara, a gente vê uma variedade muito grande dos bichos e muitas variedades dos andares. Então, isso é um ponto muito positivo da atualização, tá? Justamente eu acho que inicialmente parece ruim tornar o jogo tão fácil no início, mas justamente torna mais interessante que tu já chega em coisas diferentes do jogo. Porque eu acho que o jogo no início ele não é difícil, porque ele é realmente difícil. Ele é difícil porque ele é muito parado, ele é muito parado. E às vezes tu acaba até com muitos erros de propósito que tu fica cansado de jogar. Não é por mal, mas justamente agora, a última live, pelo menos a experiência que eu amo, é que o jogo mais rápido, mais simples no começo, se torna muito mais dinâmico, porque rapidamente já tá nos andares com os bichos mais diferentes. Que justamente torna o jogo melhor, né? Porque, claro, querendo ou não, Dandy Wars tá na Alpha ainda, mas eu espero muito ver nas próximas atualizações como essa, a gente vê justamente mais twists com verdades únicas, né? Porque, querendo ou não, é muito legal, tipo, a animação, a lore dos personagens, a lore é algo muito legal do jogo, espero ver mais disso aí, mas a gente quer ver, querendo ou não, bichos realmente diferentes, que é muito legal a gente ver um cenário onde não seja apenas bichos correndo atrás de nós. E eu falo isso que, para as primeiras versões que eu joguei com o capítulo de Dandy Wars, cara, era um bagulho muito mais simplesão que agora tá muito legal. Bichos que atiram, bichos que se camuflam com o cenário, e tem bichos que meio do teto também, os caras estão na maldade, tá louco. Eu acho sim que Dandy Wars tem um potencial enorme, e eu acho que a atualização que eles fizeram, a princípio eu pensei que seria algo ruim, mas foi algo muito bom. Justamente tornou um jogo mais fácil, tornou mais acessível a coisas que eram muito difíceis antes, então se tornou mais acessível a conteúdos dentro do jogo, que ficou mais interessante, desde mais interessante, que justamente ter ficado mais fácil, mais acessível, tornou muito mais fácil e muito mais legal, tipo, poder ver criaturas que eram mais raras, andares que eram mais difíceis, então acaba por a gameplay se tornar muito mais dinâmica e muito mais fácil de poder experimentar o que o jogo tem a oferecer. E claro, é legal, tem que ter um desafio, eu não teria graça de passar dos andares, tudo, só que era muito macio, às vezes tu ter que jogar muito pra tu ver bicho, tu ver um pouco da parte mais rara do jogo, tipo, depois do andar 15, os bichos, como é o nome? Os nossos twists lendários. Se alguém nos comentários se lembrar, comenta aí nos comentários. Os twists não é lendário, não é mais aqueles grandão que matam com hit, tá ligado? Pro relógio. Também tem o cogumelo, o Brooch, acho que esse é o nome. Nossa, eu devo ter falado errado, mas tá aí, ó. Mas não, eu espero ver mais isso aí, então, o twist com mais diversidades, animações também. A animação é uma coisa que melhorou muito no Dandy Wars, tem que elogiar. Eu acho que nessa atualização não chegou, eu acho, tá? Que não chegou a mexer na parte de animação. Mas, querendo ou não, acho que é muito interessante a gente ter pensado na mecânica, porque eu nem que uma galera na época falando direto das partes de animação, tudo, deixou, claro, refinou muito mais o jogo, ficou mais bonito. Mas é aquilo, né, cara? A animação é um detalhe à parte. Agora, é que um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio, mas acho que é uma coisa que tem que focar muito na gameplay, porque por muito tempo eu acho muito parado. Eu lembro que eu não gostava de trazer lá de jogo, porque eu achava muito parado a gameplay. A última que eu trouxe, as últimas que eu trouxe, eu tô achando o jogo bem mais dinâmico, então eu acho que o jogo tá se zoando bem com as atualizações, e justamente como eu falei, essa ideia de deixar o jogo mais fácil, os níveis, para justamente experimentar outras coisas dos níveis mais difíceis, né? Eu acho que é muito interessante mesmo. E espero que a gente veja mais variações, não só dos monstros, também como dos andares. Porque olha, se eles trouxerem andares realmente muito diferentes, eu falo andares interatíveis, que é algo muito interessante que até agora a gente não viu no Dandy Wars, né? Por exemplo, eu já vi cópias de Dandy Wars que tem andares que tu pode jogar itens no chão pra bloquear bicho, uma baicada, um bagulho. Isso é uma coisa que eu acho que pode vir no Dandy Wars, né? Eu não sei se deve confirmar alguma coisa, mas é uma ideia muito legal, porque justamente, tipo, tem algumas coisas assim, por exemplo, o Cabrito mostrou, eu acho que live atrasada,
ele mostrou um bicho que ele tem a capacidade, que é o aquele bicho que vira borboleta, que ele pode comer os livros do cenário. Então, tipo, tem umas coisas realmente mais diferentes, já tem mais interações com o cenário. Só espero que eles aprofundem mais isso, né? Pra tornar o jogo mais vivo, né? Porque é muito legal que eles não pensam só apenas na parte da lore, da gameplay, mas também eles gostam muito de trazer essa dinâmica de tornar o cenário do jogo vivo, que é uma coisa muito boa, muito boa. Eu acho que nisso sim faltou muito disso e dá pra ver que cada vez mais estão trabalhando nisso. E mais bom, gostei desse vídeo por aqui, que a gente tá muita reflexão aqui. Já tô gravando meio tarde, então se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, se concordaram ou odiaram a opinião, comentem nos comentários, se inscrevam, ative o sininho e dê uma olhada mais, que queria poder conversar mais com o pessoal do canal, participar da nossa live, que é toda quarta, toda sexta, 6 horas. Temos aqui a nossa comunidade no Discord na descrição, tá? Então fiquem à vontade para ir lá, resenhar e tudo mais. E aquilo, vocês sempre são bem-vindos. E temos vários vídeos aqui no canal, dê uma olhada na página inicial do canal, tem vários vídeos bem legais, temos vídeos também de coisas de cosplay, eventos geek de anime e tal. Temos também um curso só de virais na descrição para quem quer aprender mais sobre questão da internet, marketing, poder ganhar até uma grana, uma renda principal, secundária até mesmo. Então é isso, vejo você na próxima live, o vídeo que tá na tela, né? Deus abençoe e adiós! Deixa o like, porque ajuda na divulgação. Deixa o like.